Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lidiane Rocha, eu sou esteticista, pós-graduada em pré e pós-procedimentos médicos, docência para o ensino superior e finalizando o mestrado na área de biofotônica para ciências da saúde. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre eletroterapia na estética, então recursos eletroterápicos para a estética. Eu vou passar alguns equipamentos, falar de alguns pontos importantes desses equipamentos e depois nós teremos uma prática que será abordada numa próxima aula. Então, a eletroterapia, ela veio para a estética para ser associada às massagens e dessa forma conseguir maiores resultados ou potencialização daquilo que a gente faz na prática clínica, já fazia através de procedimentos manuais. Então a eletroterapia ela vem para agregar o nosso dia a dia e aí eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre os principais equipamentos de eletroterapia que a gente tem disponível na estética. Então iniciando pela microcorrentes, que é uma corrente de energia extremamente baixa, então ela impulsiona, né? Ela cria impulsos elétricos muito parecidos com os impulsos elétricos celulares. As nossas células, para desenvolver o seu papel, elas são impulsionadas por essa eletricidade, que é muito parecida com a microcorrentes. É um equipamento que caiu em desuso, porque hoje a gente tem outras eletroterapias ou até a fototerapia, que entrou no lugar da microcorrentes, mas basicamente ela é um equipamento de estimulação. Então eu consigo a melhora da circulação linfática e sanguínea com a microcorrentes, o aumento do tônus muscular, a melhora do tônus muscular através da microcorrentes. Eu consigo restaurar a elasticidade da pele, então eu consigo melhorar a condição do fibroblasto, já que eu aumento muito a energia celular, o ATP celular, fazendo com que esse fibroblasto produza mais colágeno e elastina e um colágeno e elastina de melhor qualidade. Eu consigo reduzir a inflamação através dessa corrente, minimizar o tempo de cicatrização pós-cirúrgica, aumentar a produção de colágeno e de elastina, como eu disse, e melhorar o retorno venoso e linfático. Então, os efeitos fisiológicos da microcorrente são a melhora da síntese de ATP, o aumento do transporte ou melhora do transporte de aminoácidos, síntese de proteínas, melhora do sistema linfático. Eu consigo também reações analgésicas, então eu consigo analgesia através da microcorrentes, reparação tecidual acelerada, o efeito anti-inflamatório, bactericida, essa corrente também tem um efeito bactericida interessante, redução de edema e relaxamento muscular. O que vai mandar para você ter uma boa prática de microcorrentes é a intensidade e a frequência que você vai utilizar no equipamento. Então, a intensidade, ela é medida em microamperagem, e aí a gente tem uma média de intensidade para utilizar dependendo do que você quer fazer naquele tecido. Então, de 50 a 300 microamperes, mais ou menos, a gente usa para estimular as células naquele tecido que você escolheu estimular. 500 microamperes a gente usa para biomodular, então a gente faz uma modulação dessa célula. É o caso do fibroblasto numa reparação tecidual, por exemplo. Meu paciente fez uma cirurgia plástica e eu preciso reparar esse tecido. Só que eu não quero que o fibroblasto faça muito colágeno, senão eu posso evoluir por uma cicatriz hipertrófica, por exemplo, aquela cicatriz, e eu também não quero que ele faça pouco colágeno. Dessa forma a gente consegue trabalhar o que a gente chama de biomodulação, em mais ou menos 500 microamperes. Em 750 microamperes eu consigo fazer o que a gente chama de bioinibição. Eu consigo inibir também o trabalho celular. Então, com a microcorrentes, dependendo da intensidade que eu escolher, eu consigo trabalhar bioestimulação, bioinibição e biomodulação. E a frequência que eu vou escolher no equipamento também é muito importante, já que quanto menor a frequência escolhida, mais profundo eu estou no tecido. Então, por exemplo, se eu trabalhar numa frequência de mais ou menos 100 Hz, eu estou trabalhando derme. Se eu trabalhar numa frequência de mais ou menos 500 Hz, eu estou trabalhando epiderme. Então, quanto menor a frequência, mais profundo eu estou no tecido.
As contraindicações da microcorrentes são basicamente alergia ou irritação à corrente, gestantes, cardiopatas, portadores de marca-passo, pacientes com patologias endócrinas, hiper e hipotiroidismo também são contraindicados. Alguns estudos relacionam o uso da corrente a problemas com esse tipo de patologia. Então, a gente não utiliza, tá? Ela tem duas formas de aplicação, através de eletrodos fixos e eletrodos móveis. Algumas literaturas relatam que se eu trabalho eletrodos fixos, eu concentro mais energia, então eu tenho uma microcorrentes melhor colocada, já com os eletrodos fixos, e os eletrodos que a gente chama de eletrodo caneta, eles dispersam mais energias. Mas basicamente o eletrodo caneta a gente usa para fazer estimulação facial. Então, trabalhar linha de expressão, flacidez. E o eletrodo fixo, que pode ser o de silicone ou o adesivo, a gente usa para fazer pós-cirurgias, então para trabalhar a cicatrização tecidual. O segundo equipamento que eu queria falar com vocês hoje é o alta frequência. Também é um equipamento muito utilizado na estética, tem voltado agora a utilização do alta frequência, né? Agora com a moda de jato de plasma, geração de plasma, que é um estado da matéria. Muitos autores falam sobre o alta frequência como um gerador de plasma, então agora era um equipamento que tinha caído em desuso, porque nós entramos, como eu disse agora, com as fototerapias e o LED azul faz o papel do alta frequência muito bem na questão bactericida e com menor contraindicação, né? Então, por exemplo, um cardiopata pode fazer uso da luz azul e não pode fazer uso do alta frequência. Mas é um equipamento que agora tem voltado à prática clínica. Através de eletricidade, ele tem uma frequência de 1000 Hz, então ele tem uma frequência alta, por isso o nome é alta frequência. Ele consegue, o eletrodo em contato com o ar, gera um gás que se chama ozônio, que tem um efeito bactericida interessante. Por isso ele é muito utilizado pós-extração, na limpeza de pele, para podologia também é muito utilizado, para algumas patologias cutâneas, a gente utiliza o alta frequência, mas basicamente a função dele é esse efeito bactericida gerado através do ozônio. Ele também, por essa alta frequência, aumenta a vascularização e circulação na região. Então eu posso utilizar o alta frequência também para aumentar a permeação de ativos que eu queira naquela pele. A cor que aparece no eletrodo de vidro depende do gás que está sendo utilizado. Então pode ser o neon, que é avermelhado, o argon, que é azulado, ou o xenon, que é arroxeado. Independente do gás que tem dentro do eletrodo, todos eles vão gerar ozônio no final. É o ozônio que é o produto final do alta frequência. E existem 3 formas de aplicação do alta frequência. A fluxação, que é a aplicação com eletrodo direto na pele em movimentos suaves. Geralmente é o que a gente faz com aquele eletrodo cebola ou cebolinha após a extração da limpeza de pele. Eu vou passando em movimentos suaves ali de 5 a 8 minutos, é o que a literatura indica de utilização do alta frequência. E dessa forma eu vou gerando o ozônio. Nós temos a aplicação em faiscamento direto, onde eu coloco o eletrodo afastado alguns milímetros da pele, e aí eu tenho um faiscamento mais forte, por consequência eu tenho mais ozônio. Então essa aplicação é muito feita com cauterizador em cima de lesões acneicas, por exemplo, pústula ou pápula que esteja muito inflamada. Geralmente a gente paralisa o eletrodo em cima da lesão, um pouquinho afastado da pele, e aí aquele faiscamento vai gerar muito ozônio e vai matar a bactéria. Então a função bactericida aumenta quando eu faço o faiscamento direto. E o faiscamento indireto, muitos profissionais ainda utilizam, é quando você pega o eletrodo saturador, que é o eletrodo sem ponta, pede para o seu cliente segurar esse eletrodo, e aí através de dedilhamentos na região da face ou do corpo, você vai permeando um princípio ativo, um ionizável, uma melange que você queira permear. Esse faiscamento indireto, quando o cliente segura o equipamento, ele aumenta muito a vascularização. Por consequência, eu consigo maior permeação de ativos através dessa prática.
Nós temos alguns eletrodos importantes, né, que a gente usa mais, então a cebola, o cebolão ou cebolinha, que a gente usa muito pós-extração de limpeza de pele. O saturador, que é o eletrodo de vidro sem ponta nenhuma, que é o que o cliente segura para fazer a prática clínica de permeação de ativos. Nós temos o forquilha, ele parece mesmo uma forquilha. O trabalho do forquilha pós-depilação, enfim, em regiões mais côncavas a gente usa o forquilha para efeito bactericida. O cauterizador, muito utilizado na acne ou lesões de pele. E o pente também, o pessoal que trabalha com alopécia, né, com tricologia, utiliza para couro cabeludo seborreico, enfim, o eletrodo em forma de pente. As indicações do alta frequência são desinfecção pós-extração, então eu faço esse efeito bactericida pós-extração na limpeza de pele, tratamentos capilares, por exemplo, seborreia, ou mesmo aumento da circulação na região para permeação de ativos, acne pós-depilação, pode ser utilizado em cicatrização também, né, em volta da lesão da ferida cutânea para cicatrização de feridas abertas e também é um coadjuvante no tratamento de psoríase. As contraindicações do alta frequência: utilizar esse equipamento em áreas úmidas, já que ele é um equipamento que possui uma energia alta, uma frequência alta, né, em contato com substâncias inflamáveis, por exemplo, o álcool, a gente pode gerar uma queimadura. Regiões que apresentem manchas ou nervos de coloração ou espessuras alteradas, aplicação em cima de próteses metálicas, diabéticos descompensados, portadores de marca-passo, alterações de sensibilidade, pessoas com câncer, né, na região, na verdade com qualquer tipo de neoplasia, gestantes e epiléticos são contraindicados no caso do alta frequência. Um outro equipamento que é muito utilizado e agora voltou à prática, mas tinha caído em desuso também, é a corrente galvânica. A corrente galvânica é um tipo de corrente contínua, então a pilha, por exemplo, é uma corrente galvânica, né? Então, o que é uma corrente galvânica? É aquela em que os movimentos de carga, positivo ou negativo, se deslocam no mesmo sentido em uma intensidade fixa. Então, se eu colocar a corrente, ligar essa corrente no polo positivo, esse polo positivo vai se deslocar numa intensidade fixa no mesmo sentido, ele não altera a polaridade. Na microcorrentes, eu consigo alternar a polaridade, positivo, negativo, negativo. Na corrente galvânica, isso não acontece. Então, o termo contínuo indica justamente que a intensidade é constante e contínua, em valor e direção, sempre. Essa corrente possui um polo positivo e um negativo, e cada polo vai ter vai causar uma alteração nesse tecido que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, o polo positivo, ele produz reações ácidas, ele ajuda a fechar os poros, ele acalma nervos, ele diminui o suprimento sanguíneo, então ele causa vasoconstrição, ele endurece e tonifica os tecidos, ele libera oxigênio, causa sedação e drenagem dos tecidos. Já o polo negativo, ele faz uma reação alcalina, então ele abre poros, ele irrita os nervos, ele aumenta o aporte sanguíneo, ele faz vasodilatação, ele amolece os tecidos e ele causa excitação no tecido. Então, cada polo, se eu escolher o positivo ou o negativo para a corrente galvânica, eu vou ter efeitos distintos no tecido e eu tenho que escolher de acordo com aquilo que eu estou tratando, tá? E aí foram criadas duas técnicas dentro da corrente galvânica, a iontoforese e o desencruste, que são as mais utilizadas com esse tipo de corrente. A iontoforese ou ionização utiliza a corrente galvânica para aumentar a permeação de ativos. Então eu pego uma melange, a gente chama essas melanges de ionizáveis, eu compro isso numa empresa, numa indústria de cosméticos, olho qual a polaridade daquela melange ou daquele ionizável e aí eu utilizo junto com a corrente. Qual que é o trabalho da corrente? Permear esse ativo a nível celular. Então, ultrapassar a barreira, que é a epiderme, que é a camada córnea da epiderme, e conseguir permear esse ativo, por exemplo, na derme ou no tecido subcutâneo. Então, ganhar profundidade através da corrente galvânica. O que é importante nessa corrente? Você utilizar o ionizável no mesmo polo da corrente. Lembrem-se sempre que os opostos se atraem
e os iguais se repelem. Então, quando eu coloco um ativo polaridade positiva, por exemplo, na pele e coloco a corrente na polaridade positiva, a corrente vai repelir esse ativo e aí esse ativo vai permear. Se eu colocar um ativo positivo na pele e a corrente na polaridade negativa, a corrente vai trazer esse ativo, né? Vai atrair esse ativo e aí ela não vai permear na pele. Então, o importante de utilizar a ionização, que você tem um ativo na mesma polaridade que você está utilizando o equipamento, tá? Então, são ativos geralmente de baixo peso molecular, as empresas têm a preocupação de fazer esses ativos para que sejam utilizados junto com a corrente, tá? Alguns autores mostram divergências aí de quanto essa corrente ultrapassa a camada córnea. Então, tem alguns autores que mostram que de 6 a 20 milímetros de profundidade é que a gente consegue colocar esse ativo, então até 2 centímetros aí de profundidade. Alguns autores relatam de 1 a 5 milímetros de profundidade. Alguns autores falam que ultrapassa 5 centímetros. Tem alguns artigos mostrando que sim, que alguns autores conseguiram permear substâncias até músculo, até tecido muscular, através da ionização. Desde que você tenha a polaridade do ativo correta junto com a corrente e que você tenha um ativo que ultrapasse aí, que tenha facilidade em ultrapassar a camada córnea da epiderme. A intensidade recomendada para a utilização, para a ionização, é de 0,1 a 0,5 miliamperes. Então, o que eu tenho que fazer para fazer essa conta? Eu vejo o diâmetro da região onde eu vou trabalhar, por exemplo, uma fronte 10 centímetros. E aí eu multiplico esses 10 por 0,1. E aí eu vou ter ali 1 miliampere de utilização para aquela região. E é isso que eu vou trabalhar. A maioria dos autores relata que na ionização menos é mais. Então, quanto menor for a intensidade da corrente, mais eu vou conseguir a permeação de ativos. Dessa forma, eu tenho uma prática segura, eu não tenho tendência a queimar esse cliente, isso não vai acontecer. E eu também tenho aumentado a permeação desses ativos. Então, a finalidade aí é só mesmo a permeação dos ativos. E eu posso usar isso para qualquer disfunção estética, desde gordura localizada até tratamento de flacidez, acne. Eu só preciso ter os ativos corretos, os ionizáveis corretos e utilizar a corrente na polaridade correta. Geralmente a aplicação dela é feita de forma móvel, então são rolinhos que a gente utiliza na pele. Eu coloco o meu ativo e vou rolando ali o rolinho para fazer a permeação. O desencruste, que é a segunda técnica também feita pela corrente galvânica, é uma forma de limpeza profunda da pele. Então, desencrustar quer dizer retirar óleo. Nós utilizamos isso para fazer uma limpeza profunda em peles extremamente acneicas e seborreicas. Então, esse fenômeno se chama saponificação. Eu consigo, através dessa corrente, pegar a gordura da pele e transformar essa gordura em sabão. Para que isso aconteça, eu preciso utilizar algumas substâncias, né? Então, a gente usa geralmente o carbonato de sódio, ou o salicilato de sódio, ou o lauril sulfato de sódio, todos eles a 2%. As empresas já fazem também, a gente chama isso de solução desencrustante. E aí, coloco essa solução na região onde eu quero trabalhar e venho fazendo com o eletrodo jacaré. Eu passo um algodão embebido nessa substância e vou fazendo o desencruste. As indicações da técnica são para pele acneica e oleosa. A gente pode usar para preparação da pele, para peeling químico, onde eu preciso que o sebo da pele seja retirado. Também é uma técnica de emoliência, para fazer a extração de comedões. E também consigo fazer o destamponamento da região pilosebácea. Tem peles que tem muito sebo nos poros, a gente consegue destamponar também com essa prática. Essa prática caiu em desuso porque o desencruste junto com o óleo ele leva a água da pele. E aí, por consequência, nós temos uma desidratação. Então, não é uma prática para ser feita sempre e nós só utilizamos em peles lipídicas, com muito óleo. Não é utilizado em pele alípica, tá? O eletrodo utilizado é o jacaré, como eu disse. Então,
nós colocamos uma placa de metal para fechar o circuito e o eletrodo de jacaré embebido em algodão com láureo sulfato de sódio, por exemplo, nós vamos fazendo o desencruste dessa pele. A aplicação ela deve ser realizada inicialmente na polaridade positiva para produzir a saponificação desses lipídios e em seguida nós colocamos na polaridade negativa para buscar o efeito detergente na pele. Mais ou menos em cada polaridade nós trabalhamos de 2 a 3 minutos para uma face total. Não é muito tempo, é uma prática rápida. Se você fizer muito mais tempo do que isso, você vai acabar retirando ali o óleo essencial, né, como os ômegas, o sebo bom, né, o óleo bom dessa pele, e aí não é uma prática interessante a ser feita. Para falar de mais 3 aparelhos muito utilizados na estética, eu preciso falar sobre um fenômeno que tem o nome de cavitação. Então, a cavitação é muito utilizado hoje esse termo nos equipamentos estéticos, mas ele é um fenômeno físico. Então, causado por uma energia mecânica que vai interagir com os fluidos numa onda e vai formar uma onda de compressão e descompressão, formando bolhas de gás. Então, sempre que você ouvir a palavra cavitação, nós estamos falando de um fenômeno e não de um equipamento. É que hoje é muito comum nós termos as lipocavitações, as ultracavitações, os ultrassons HIFUs são muito utilizados hoje na prática clínica da estética e a gente vai entender o que esses equipamentos fazem. Mas cavitação, para iniciar, para falar dessas terapias, nós precisamos falar do fenômeno. E aí existem 2 tipos de cavitação. A cavitação estável, que forma bolhas não permanentes no tecido, então é só uma agitação da água que eu tenho no tecido, formando essas bolhas. Assim que eu tiro o equipamento, essas bolhas diminuem. É muito parecido com a água que a gente coloca para esquentar. As bolhas vão formando no final lá, você coloca a água na panela e aí vai formando aquelas bolinhas. Se você desligar, as bolinhas vão sumir. Basicamente, essa cavitação estável é promovida pelo nosso equipamento de ultrassom. Então, o ultrassom estável, ele forma essas bolhas e assim que eu tirei o cristal piezoelétrico, a manopla, né, do ultrassom da pele, automaticamente essas bolhas vão se desintegrar e o tecido vai voltar ao normal. E existe a cavitação instável, que é uma energia muito maior, e aí eu tenho bolhas permanentes naquele tecido, que vão culminar, no caso a gente utiliza para o tecido gorduroso, né, para o adipócito, essa cavitação instável vai romper a membrana do adipócito. Esse rompimento de membrana a gente chama de emulsificação, ou seja, eu consigo destruir, necrosar, matar o adipócito. Então eu promovo a lise celular, eu tenho aí a morte celular do adipócito, o que não acontece na cavitação estável. Então, quando a gente fala do nosso ultrassom, que pode ser aquele de 3 MHz pequenininho, ou pode ser o ultrassom de grande superfície, que são aqueles equipamentos maiores, que tem aquela era grandona, né, que a gente chama de era, que geralmente tem 3 cristais piezoelétricos na manopla, então eu tenho aí uma intensidade maior, tenho uma superfície maior de tratamento, mas independente de ser ultrassom pequenininho ou ultrassom grande, as ondas ultrassônicas fazem apenas uma cavitação estável. E aí eu tenho diversos efeitos fisiológicos gerados por essa cavitação estável. Então eu tenho efeito térmico, eu aumento a temperatura naquela região, eu aumento o metabolismo local, a atividade enzimática, eu consigo com esse ultrassom reduzir a viscosidade de exudatos e por isso que a gente trata muito fibrose pós-operatório com ultrassom, a gente trata cicatriz, né, com ultrassom. Essa alteração aí, essa cavitação estável, abre canais linfáticos, aumentando a circulação, aumenta canais na membrana, então eu altero a permeabilidade da membrana do adipócito e consigo uma fluidificação que a gente chama de lipólise, né? Então eu tenho aí a liberação, a quebra do triacilglicerol e a retirada desse triacilglicerol do adipócito. Esse ultrassom ainda, falando do ultrassom terapêutico, né? Eu tenho aceleração de reações químicas, eu tenho reação tixotrópica ou coloidoquímica, eu consigo pegar uma substância
endurecida e amolecer essa substância. Eu consigo remodelar colágeno e eu ajudo na neoangiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. Tudo isso com o nosso equipamento de ultrassom tradicional, que faz cavitação estável. Qual que é a diferença daquele ultrassom pequenininho para o ultrassom de grande superfície? No ultrassom de grande superfície eu tenho uma potência de saída de mais ou menos 54 watts e uma área de radiação, né, uma área de emissão de energia sonora de 18 centímetros quadrados, mais ou menos. Já no ultrassom de 3 MHz, eu tenho uma potência de saída de 7 watts e uma área de radiação bem menor, de 3,5 centímetros quadrados. Então, a diferença, por isso que o outro é chamado de ultrassom de grande superfície, porque ele emite a energia sonora numa região muito maior do que o pequenininho. Mas a cavitação que ambos provocam é a mesma. A gente chama isso de ultrassom terapêutico. Eles vão causar reações, mudança energética nessa célula, mas sem destruição. Então, as indicações para esse tipo de ultrassom são o edema, a fibrose, a melhora da circulação periférica, o pós-cirúrgico, aumento de metabolismo e a hidrolipodistrofia ginoide, a tão famosa celulite, onde a gente consegue atuar de duas formas, melhorando a fibrose e também a circulação na região e a redução de edema. As contraindicações desses equipamentos são cardiopatas, lesões de pele, neoplasias, câncer, clientes portadores de marca-passo, gestantes. Nós nunca vamos fazer o equipamento em regiões de feridas abertas, inflamações agudas e evitar também áreas de protuberância óssea, também é contraindicação. Apesar de que nós já temos hoje alguns ultrassons para fazer em face, tá? Mas são poucos equipamentos no mercado, na maioria deles são ultrassons para uso corporal e aí a gente evita regiões de protuberância óssea. Quando eu falo de uma ultracavitação, uma lipocavitação, ultrassom focalizado, que a gente chama de HIFU, esses equipamentos eles promovem a emulsificação celular, ou seja, eles destroem a membrana do adipócito. E aí eu tenho um outro fenômeno fisiológico acontecendo aí, tá? A membrana do adipócito é rompida e aí o triacilglicerol que está ali dentro do adipócito vai para a corrente sanguínea para ser utilizado em forma de energia. O ideal nesse tipo de prática é que o seu cliente faça uma atividade física assim que terminar a prática da ultracavitação, por exemplo, ou da lipocavitação. Por quê? Porque esse triacilglicerol unido, se ele não for utilizado, se ele não for metabolizado, se ele não for queimado, se ele não virar combustível para células musculares, no caso, ele pode gerar aí um aumento de colesterol ruim no sangue. Então, por isso que a gente pede que na prática desse tipo de equipamento, ultracavitação, lipocavitação, ultrassom focalizado, a atividade física seja feita assim que a prática termina, assim que a prática do equipamento termina. As contraindicações desse equipamento são basicamente as mesmas, a gente só vai ter cuidado aí com as deslipidemias. Então, paciente que tem colesterol alto, que tem algum tipo de deslipidemia, a gente não utiliza nem a ultracavitação, nem a lipocavitação, nem o ultrassom HIFU. Eles são contraindicados. No mais, são as mesmas contraindicações de ultrassom comum. Cardiopata, lesão de pele, câncer, marca-passo, gestantes, feridas abertas, inflamações agudas e evitar a área de protuberância óssea. O que entra de diferença são disfunções hepáticas e renais, cliente que tem colesterol aumentado ou que tem algum tipo de deslipidemia é contraindicado para essa prática. A radiofrequência é um equipamento que utiliza energia elétrica para gerar aumento de temperatura. Então, a temperatura, o aumento de temperatura favorece algumas respostas fisiológicas. O calor é diferente de aumento de temperatura. Se eu pegar, por exemplo, uma compressa quente e colocar sobre um tecido, eu vou amolecer esse tecido, né? Ele vai causar relaxamento no tecido. Se eu elevar a temperatura numa região de 40 a 42, para 40, 42, 43 graus, eu vou ter uma retração desse tecido. Então, eu consigo retrair fibras de colágeno através da radiofrequência. E essa, com certeza, é a maior utilização da radiofrequência.
Mas para mim a radiofrequência pode ser utilizada de diversas formas. Então, dependendo da temperatura que eu utilizo no equipamento, eu consigo gerar reações fisiológicas diversas para diversos fins. O efeito energético aí da radiofrequência, então, eu tenho um tecido alimentado com energia eletromagnética, facilitação de reação química, eu melhoro a permeabilidade da membrana, então eu também tenho um equipamento que pode aumentar a permeação de ativos e eu aumento a síntese de ATP. Todos esses efeitos são efeitos energéticos promovidos pela radiofrequência. E o efeito térmico aumenta a circulação sanguínea e linfática, melhora o aporte sanguíneo, melhora a oxigenação e livra esse tecido de toxinas e radicais livres. Então eu também consigo o efeito detox, né, que a gente chama, através da radiofrequência. Mas o efeito mais esperado desse equipamento é um efeito que se chama neocolanogênese, ou formação de um novo colágeno. E aí a gente tem algumas explicações a dar quando a gente fala formação de um novo colágeno. Para que o tecido comece a formar um novo colágeno, eu preciso de temperaturas muito altas na derme. E algumas das radiofrequências que nós temos no mercado não chegam a essa temperatura. E qual que é o nosso grande problema na radiofrequência convencional? Conforme eu vou aumentando a temperatura na superfície, 42, 43 graus, o meu cliente não aguenta, porque o sensorial é de que está queimando. E aí ele não deixa a gente continuar a prática clínica. Tudo que a gente tem na literatura diz o seguinte, que eu preciso chegar a pelo menos 42 graus na região que eu quero retrair o colágeno e permanecer de 3 a 5 minutos segurando essa temperatura de 42 graus. E aí a maioria dos clientes não consegue acompanhar isso. Eles sentem muita dificuldade em ficar com aquele equipamento tão quente naquela região e aí a gente não tem tanto resultado com a radiofrequência. A gente diminui o resultado pela radiofrequência devido ao sensorial do meu cliente. Mas eu consigo sim, se eu chegar em temperaturas altas e se o meu cliente deixar eu chegar nessa temperatura, fazer novas fibras, formar novas fibras de colágeno. Mas na grande maioria o que a gente faz é uma retração. Eu pego um colágeno que está frouxo e consigo retrair, deixar ele mais duro, menos maleável. E aí, por consequência, eu tenho uma pele mais saudável, mais íntegra, né? Mais entumecida. Porém, o efeito de neocolanogênese, formar um novo colágeno, não é um efeito que a gente consegue na radiofrequência tradicional. Nós temos dois tipos de radiofrequência, a monopolar e a bipolar. Então, na verdade, não são dois tipos, são dois tipos de emissão de radiofrequência. A radiofrequência monopolar, ela focaliza toda a energia em tecido adiposo. Então, é através desse tipo de radiofrequência que eu faço lipólise, que eu trabalho o tecido adiposo, diminuição de gordura. A radiofrequência bipolar ou multipolar, a energia dela é mais superficial, então ela é uma radiofrequência que atua na derme. E esse tipo de radiofrequência a gente utiliza para a flacidez. Eu consigo utilizar aí com uma temperatura mais baixa, em torno de 38 graus, para amolecer o colágeno no caso de uma fibrose. E se eu conseguir chegar a 42 graus, eu consigo trabalhar a flacidez cutânea. Então, tudo depende da temperatura que eu estou utilizando. O que aconteceu com os fabricantes de radiofrequência e o que começou a se perceber? Que quando eu tenho uma radiofrequência convencional, dificilmente eu consigo chegar numa temperatura interessante para se fazer um novo colágeno. Eu preciso atuar aí mais ou menos 50 graus Celsius em derme para se fazer um novo colágeno. E isso é muito difícil com uma radiofrequência convencional. Então se criou os novos equipamentos de criofrequência. Esse equipamento ele congela a superfície, então eu tenho uma ponteira que resfria a superfície de menos 6 a menos 10 graus, depende do equipamento que eu estou trabalhando, e consigo emitir uma energia, um efeito térmico de mais ou menos 50 graus em derme. Alguns equipamentos relatam até 60 graus em derme. Dessa forma, eu crio um aumento de temperatura tão grande que eu vou gerar uma lesão e o meu fibroblasto vai produzir colágeno. Colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, sintetizar todas as proteínas que o colágeno sintetiza
e também matriz extracelular. Então eu consigo uma redensificação dérmica muito melhor quando eu utilizo um equipamento de criofrequência do que quando eu utilizo um equipamento de radiofrequência convencional. Por isso que esses equipamentos hoje têm vindo com força para o mercado e o profissional que não tem a radiofrequência está optando em adquirir uma criofrequência e não uma radiofrequência, porque eles dão, aí eu consigo um resultado em poucas sessões, são resultados mais efetivos do que da radiofrequência convencional. Esses são os equipamentos que eu quis mostrar para vocês nessa aula. Claro que a eletroterapia vai muito além disso, então nós temos equipamentos surgindo a todo momento, nós temos a fototerapia também, que hoje tem sido muito utilizada, então a prática com laser de baixa intensidade, com LED, com luz intensa pulsada, também tem tomado lugar no mercado e tem se mostrado aí terapias extremamente eficazes para a estética, mas a gente vai falar isso em um outro momento. Hoje eu queria mostrar para vocês algumas das eletroterapias convencionais que a gente já usa há algum tempo e eu espero que eu tenha detalhado um pouquinho mais do que é cada técnica que nós falamos hoje e que com isso vocês tenham muito sucesso na prática clínica de eletroterapia de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.